Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 59 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp e questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago e irei te ajudar com a resolução. Questão 59 da Banca Sebrasp é uma questão que envolve aqui a associação de informações. 5 pessoas, Arnaldo, Bernardo, Cláudio, Diógenes e Ernesto, suspeita de determinada contravenção, são chamadas para a cariação por uma autoridade policial. Exatamente 2 deles são culpados. Então, essa informação aqui desse texto é a parte que vai permitir com que a gente consiga encontrar a resposta correta na questão. E eu só vou ter 2 culpados. E as seguintes declarações foram feitas durante o depoimento. Então, eu tenho aqui 3 declarações e o texto diz que se as 3 declarações, 1, 2 e 3, forem falsas, então imediatamente haverá 2 inocentes. Então, significa que se eu souber que aqui é falso e aqui também é falso, eu vou conseguir determinar com toda certeza 2 inocentes. E sabendo também que eu tenho exatamente 2 culpados. Então, aqui, para ficar padrão, eu vou considerar que se a minha proposição for verdadeira, significa que a pessoa é culpada. Culpado. E se ela for falsa, significa que ela é inocente. Só que aqui eu tenho proposição composta. Como assim proposição composta? Não estou visualizando essa proposição composta. O Arnaldo disse que os culpados não foram Ernesto nem Bernardo. Esse nem, em raciocínio lógico, ele equivale a não. E o I é a nossa conjunção. Então, eu tenho que lembrar lá da conjunção. Como é que eu faço para transformar uma proposição que é falsa em verdadeira? Eu nego essa proposição. Essa proposição é simples ou composta? Nesse caso, é uma proposição composta e uma conjunção. Então, eu vou representar ela assim. P e Q. Fazendo a negação dessa proposição, o que eu vou encontrar fazendo a negação? Negação da primeira parte, substitui o I pelo OU e nega a segunda parte. Então, vou fazer isso em todas as proposições. Aqui eu tenho o nem também, vai virar e não. Aqui eu tenho o nem, vai virar e não. Beleza. Então, como minha proposição é falsa, quando eu negar essa proposição, ela vai passar a ser verdadeira. Então, vou ter aqui um conjunto de proposições que são verdadeiras. Preste atenção a esse detalhe. Só que aqui eu estou dizendo que são verdadeiras as proposições compostas e não as proposições simples. O resultado das proposições simples, esse sim, eu vou encontrar o culpado ou o inocente. Então, fazendo a negação, como eu tenho aqui que não foi o Ernesto, não foi o Bernardo, a negação do não foi o Ernesto é que foi Ernesto. O I vai virar um ou foi aqui, no caso, o Bernardo. E essa informação eu tenho certeza que ela é verdadeira. Aqui nesse caso, ou foi o Arnaldo, ou foi o Cláudio, e aqui ou foi o Bernardo ou foi o Diógenes. Note que aparece o Bernardo em 2 situações. Ele aparece aqui embaixo e aqui em cima. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer um teste considerando o Bernardo. Ora, eu posso considerar ele culpado e fazer o teste. Ora, eu vou considerar ele inocente. E aí, com relação a proposições simples, cada uma das proposições, se ele for culpado, vai ser uma verdade. E se ele for inocente, vai ser falso. Como eu tenho aqui uma disjunção, eu tenho um ou, eu vou fazer a tabela verdade do ou. Então, coloco aqui 2 proposições, faço a tabela verdade da disjunção entre essas proposições, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. O que interessa para nós é que seja verdadeiro, essas 3 aqui, pois todas essas proposições, como elas foram negadas e elas eram falsas, elas passaram a ser verdadeiras, a proposição composta. Agora, como é que eu vou fazer a análise? A análise eu vou considerar uma dessas informações aqui, e aí eu vou substituir essa informação e vou testar. Se eu considerar que aqui é falso, aliás, vou considerar ele culpado. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Outro detalhe na questão é que eu tenho quantos culpados? 2 culpados. E no caso, 3 inocentes. Beleza, se eu considerar o Bernardo culpado, eu vou colocar ele aqui desse lado. Bom, eu tenho 1 até agora, eu preciso ter mais 1. Como essa informação ela é verdadeira, a minha disjunção eu já sei que é verdadeira. Mesmo que eu não saiba se esse aqui foi culpado ou inocente. Se eu considerar ele culpado, eu já vou ter os 2. Então, não posso ter mais culpado em nenhum lugar, pois eu tenho exatamente 2 culpados. Exatamente 2 deles são culpados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que aqui é falso e aqui também é falso. Então, eu vou ter 2 inocentes, que é o Ernesto e o Diógenes.
Note que eu estou utilizando a primeira situação, considerando o Bernardo como culpado, certo? E aqui, com relação ao Arnaldo e o Cláudio, eu preciso que o resultado lógico fique verdadeiro. Então, um dos dois tem que ser culpado. Eu não sei se é esse, eu não posso ter os dois culpados, porque como eu já tenho um, eu só colocaria mais um. Se eu considerar o Arnaldo culpado, considerei esse aqui culpado, verdade. Esse aqui vai ser inocente. No caso, eu teria o Cláudio aqui. Se eu considerar o Cláudio culpado, eu continuo aqui com 2 culpados apenas e eu teria 3 inocentes. Mas como eu não sei quem é quem, como eu não sei quem é quem nesse caso, aí eu não considero essa última informação aqui. Vou colocar aqui o vermelho, aqui o Cláudio de volta. Então, essa informação de quem é quem aqui, eu não sei. Vou fazer agora o contrário, vou fazer o segundo teste. O que é o segundo teste? O segundo teste é eu considerar o Bernardo como inocente. Eu vou colocar um Fzinho aqui nele. Ele agora é inocente, eu vou mudar aqui o lado. Vamos lá. Vou colocar o preto. Bernardo vai estar no lado do inocente. Aí eu vou ter aqui, ó, o Diógenes seria o culpado, seria o verdadeiro aqui, para poder na tabela verdade eu ficar com falso e verdadeiro, dando o resultado lógico verdadeiro, que é o valor da proposição composta. Então aqui ficaria verdadeiro. Culpado, Diógenes. Se eu colocar aqui o Bernardo como inocente, eu teria o culpado aqui, o Ernesto. Então o Ernesto seria o verdadeiro. Para poder aqui ficar V. Então tem Ernesto. Só que essa proposição do meio, ela só vai ficar verdadeira se um dos dois for verdadeiro. Só que se eu colocar um V aqui, o que acontece? Eu vou ter mais um culpado, e aí eu extrapolo os exatamente 2 culpados. Então não posso seguir por essa linha. Essa linha não vai dar certo porque eu vou ficar com mais de 2. Então eu já considero aqui realmente o Bernardo inocente. Bernardo é inocente, e aí a gente vai ter ele verdadeiro. Aqui eu vou ter falso. Que é a primeira hipótese que eu testei. Bernardo, ele é... Aliás, o Bernardo aqui eu vou considerar culpado, não inocente. Desculpa, eu vou considerar aqui Vzinho, né? No caso, culpado, tá aqui a nossa legenda. Aí eu vou ter o Ernesto inocente, o Diógenes inocente. E eu vou ter aqui um dos dois, e eu não sei quem, no caso aqui, ou o Arnaldo ou o Cláudio será culpado. Arnaldo ou o Cláudio será culpado. Não sei quem será, um dos dois vai ter que ser para poder o resultado lógico da proposição composta ser verdadeiro, mas eu tenho certeza que esses dois aqui são inocentes, portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra E.